Saudações para você que estava procurando um conteúdo jurídico na internet e caiu nesse aqui, que é o podcast de Direito. Muito boa noite, meu nome é Paulo Borges, sou advogado aqui em Curitiba, Paraná, e sempre que a nossa agenda permite, eu trago um convidado para falar sobre algum assunto aí de interesse das pessoas que mexem com o direito de forma geral. Normalmente trago assuntos que eu não domino, e hoje um assunto que eu não domino, mas que eu sempre tive muita curiosidade, é falar sobre direito aplicado ao agronegócio. E eu estou aqui com ele, doutor Arturo Antoniassi. Doutor, muito obrigado. Doutor Paulo, imagina, eu que agradeço. E se tem algo que as pessoas gostam é falar sobre aquilo que elas dominam, aquilo que elas trabalham, sobre si mesmo. Então, um convite desses é irrecusável. E falar sobre o assunto que a gente está lidando e que acaba por se tornar o propósito da sua vida, né? É sempre muito gostoso. Então, eu que agradeço o teu convite. É isso aí. Antes de começar esse papo, eu quero só dar um agradecimento aqui para os estúdios da Toca, esse que nos patrocina, cede esse local muito legal, que mais tarde eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas eu não posso nunca deixar de iniciar o programa sem falar para você que você também pode ter o teu podcast e que esse é o lugar para você que mora em Curitiba. Mas vamos lá, quero começar falando com o meu amigo Arturo, porque como eu disse, não tenho vergonha de falar, não entendo nada de direito relacionado ao agro. Né? Então, uma das primeiras questões que me vem na cabeça, porque eu acho que eu tenho, talvez a minha percepção seja um pouco engessada, é quais são assim, as oportunidades que o agro traz para o profissional de advocacia? Paulo, primeiro, né, não tem problema nenhum nós como advogados não dominarmos alguma área, assim como eu não faço nem ideia onde fica o Fórum Trabalhista. Então, né, cada um na sua e isso, né, é bom para a nossa profissão. Paulo, eu acompanho assim pelas redes sociais, alguns coaches, alguns vendedores de curso, alguns vendedores de milagres e de oceanos azuis, falando que, veja só, esta área maravilhosa e ainda pouquíssimo explorada pelos advogados, que é o direito rural e do agronegócio. Viu? Não é bem assim, tá? Tem gente muito boa nesse meio, lidando há muito tempo. Tem gente muito boa, advogados aqui do Paraná. O Paraná é um celeiro do direito do agronegócio, é porque reflete o que é a nossa economia. Perfeito. Então, a advocacia vai acabar refletindo isso. Então, nós temos nomes excelentes aqui no estado do Paraná, temos pelo Brasil. Então, já tem muita gente boa escrevendo, tem muita gente boa fazendo doutrina sobre isso, né, acompanhando jurisprudência e tudo mais. Mas, assim, ainda temos um espaço muito grande para atuar. Não tenho problema nenhum de falar isso, sabe? Porque o cara tá falando para os concorrentes dele vir. Negativo, meu amigo. Nós temos muito espaço e nós precisamos de mais advogados atuando nisso, porque é a força que a gente faz dentro dos tribunais para que hajam as mudanças em prol daqueles que nós advogamos. E quando o cara fala assim, eu sempre tenho um negócio assim, que fala assim, eu inclusive, né, estou terminando uma pós-graduação em Direito do Agronegócio. Cara, o agronegócio é meio grande demais para você se dizer especialista no direito do agronegócio. Porque dentro do agronegócio eu tenho tributário, eu tenho trabalhista, eu tenho ambiental, eu tenho crime. Ele ramifica, né? Ele ramifica dentro. Então, assim, se colocar como direito do como um especialista em direito do agronegócio, eu acho que ele, assim, te põe numa posição de que você observa, você sabe os caminhos. Mas dentro do nicho tem os subnichos dos quais você vai entender um pouquinho melhor. E para quem tem esse interesse, para quem gosta, para quem vê isso, também não é uma área que é ligada exclusivamente ao interior do estado. Lógico, eu tô mais perto e é para quem eu advogo de fato, eu advogo só para produtor rural. Eu não advogo para nenhuma empresa do agro, nenhuma revenda de insumo, nenhuma cooperativa, nada disso. Meu negócio é produtor rural. Mas veja, esse é uma das engrenagens de todo o agronegócio. Eu posso focar minha advocacia em atender empresas que revendem insumos, eu posso focar minha advocacia em atender empresas de armazenagem de grãos. Outra parte da cadeia, né? Isso. Eu vi esses dias, chegou para mim um patrocinado que eu achei muito legal, uma advogada que ela advoga exclusivamente para trabalhadores de frigorífico. Olha! Então, sim, e tem toda uma demanda específica. Há uma especialização. Isso. Então, assim, todos os lugares que você bateu o olho economicamente no agronegócio, você pode achar que há um caminho para o direito ali dentro. E veja, Paulo, quando a gente pega, né, se você olha para o Brasil, olha para o nosso país, você vê que 1/4 do PIB vem do agronegócio. 30% de todos os impostos arrecadados no Brasil vem do agronegócio. O Paraná se põe como celeiro
do Brasil, né? O supermercado do mundo. Hoje é o maior produtor de proteína animal, segundo maior produtor vegetal, né? Mesmo? Só atrás do Mato Grosso do Sul. E eu achava que proteína animal também perderia. Você sabe que eu também pensava isso, mas a cadeia de produção animal aqui no Paraná ela é muito grande, né? A gente tem... olha só, existe uma legislação específica acerca do produtor rural que trabalha de forma integrada a um frigorífico. Perfeito. Então, tá aí mais um nicho. Trabalhar só para integrados de produção aviária, de peixe, tem produção de tomate, por exemplo, que é feito também de forma integrada, porque cada uma dessas revendedoras aí de extratos de tomate, elas precisam ter uma especificidade, isso não encaixa na lei trabalhista, isso é integrado. Então, tá aí mais um nicho. Então, quando você olha para o Brasil e você vê que a economia está girando disso, obviamente tem um impacto no direito e nós temos que estar lá para defender alguma destas pontas. Então, depois dessa explanação toda, né, voltando à tua pergunta bem específico, se há oportunidade, sim. Oportunidades que já existem e oportunidades a serem criadas. Como esse exemplo que eu acabei de falar, né? Como é que, o que a pessoa... Tipo, se especializar em contrato... Se você for para contrato, veja, eu posso falar só de contratos, dos contratos agrícolas que estão lá no Estatuto da Terra. Eu posso falar de arrendamento. Posso falar de parceria agrícola. Eu posso pular para os contratos de integração. Também é um formato de contrato. O contrato que você faz com o banco, né, que é um contrato de crédito, também entra nisso. Então, assim, tem várias pontas que você... Cada vez que você vê que há uma relação entre pessoas dentro do meio do agronegócio, há a possibilidade de trabalho de um advogado. E, né, como eu comentei, eu tô lá no interior, tô na ponta, tô lá na cidade de Irati, trabalho com produtores rurais pequenos, a maioria são de Pronaf, né? Que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, de fomento à agricultura familiar. Então, pequeno produtor. Mas eu posso estar aqui na capital e estar pensando em advogar para trade. Posso pensar em advogar para, desembaraço aduaneiro de exportação agrícola no geral. Claro, já tem gente muito boa advogando nisso, mas se o agronegócio não para de crescer, a demanda também não para de crescer. Então, tem. Esse oceano azul aqui ainda tem lugar para muita gente, sabe? É uma questão, talvez, de estar... Às vezes a oportunidade, ela aparece, né, com aquele cliente que vem com uma coisinha de dia a dia e traz aquela dúvida, aquela coisa relacionada ao agro e que te permite, talvez, conquistar um espaço que a gente nem sonhava, né? Eu mesmo não tenho clientes ligados ao agro e por isso que me deixa muito curioso. Nunca me apareceu essa demanda. Mas falando agora especificamente sobre advogar em relação ao agro, né? No teu caso, você que está lá na ponta, atende esse produtor. É diferente de alguma forma? Digo, você... passa mais tempo fora do escritório, você tem que ir lá visitar o cliente, você vai para o campo, como é que é isso? Paulo, eu lembro que eu sou de Curitiba, faz 12 anos que eu estou em Irati. Certo. Então, eu não tinha esse contato com essa demanda. Acontece que trabalhando lá, num escritório de advocacia, né, do Dr. Fernando Deneca, eu comecei a atender pontualmente produtores e comecei a entender uma demanda e comecei a entender que eu tinha algo a oferecer a esses produtores da mesma forma como eles tinham uma demanda para me trazer, né? E antes, enquanto eu fazia estágio, eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei num escritório que advogava para a Sovepar. Certo. Que é a associação do pessoal que vende veículo. Cara, não é importante que você está trabalhando para uma empresa que vende veículos, você saber, como é que acontece essa negociação, como é que o carro entra, como é que o carro sai, qual que é a legislação específica, existe aquele negócio de carro sem garantia ou não existe, é carro de repasse ou não é. Da mesma forma... na advocacia que eu faço, na advocacia do produtor rural. Eu preciso estar dentro da propriedade do cara? Olha, assim, teoricamente não. Mas se eu não vou lá, eu não entendo. Até porque, pense assim, eu preciso cobrar, eu vou acertar meus honorários com um agricultor, o cara produz soja. Como é que eu vou cobrar o cara para o cara me dar uma parcela em dezembro? Se ele vai colher essa soja no final de abril, maio. Então é lá que o cara vai ter dinheiro. Até para isso eu preciso entender. Lá a minha região ela é muito forte na plantação de fumo, né? Os fumicultores. Como que eu vou cobrar um fumicultor em julho, se o cara está recebendo em janeiro a venda do fumo? E quando eu tô lá na ponta, aí eu começo a entender um pouquinho melhor também como que é a rotina dele.
O que eu faço, o que eu planto, quando é que eu passo o dessecante, em que momento que acontecem as intempéries climáticas que podem prejudicar a atividade dele. E veja, né, tem as coisas que a gente vai adaptando. Semana passada, Paulo, eu tentava falar com todos os meus clientes, ninguém vinha falar comigo. Eu tinha um monte de coisa para tratar no escritório com eles, ninguém vem. Por quê? Porque eles estavam época de plantio e tava sol. Nós estamos hoje terça, então no domingo começou a chover. Segunda-feira tinha fila na frente do escritório que toda a turma veio falar comigo. Porque estava chovendo, então eles não podiam plantar. Então, esse tipo de adaptação você vai precisando fazer. E aí, a partir do momento que você está lá no meio, você vai entendendo aonde que tem os maiores problemas, aonde que você vai entender questão fundiária, quais os contratos que têm impacto para ele, quais as relações que ele faz a compra do insumo, ele faz a compra de defensivo agrícola, a compra de semente, de quem que é. Nós compramos de cooperativa, então eu tenho que entender que essa compra é um ato cooperado, então a legislação pertinente a isso é outra. É outra. Você pode fazer isso dentro do escritório? Pode. Eu gosto de estar lá, para ver justamente isso, para ver como é que é para entender o dia a dia, para entender aonde que isso tem impacto para a gente. Dá para dizer que, bom, assim como qualquer ramo do direito, o que eu estou entendendo do que você está me falando aqui é que você tem que, de alguma forma, entender as dores do nicho, né? As dores do teu cliente, as dores do pessoal que mora no campo, você entende, basicamente, se deslocando e conhecendo, né, os processos produtivos que estão envolvidos, né? E que faz parte gostar disso, né? Você é um cara que gosta de sair do escritório e gosta de estar no meio ir lá visitar a plantação, colocar o chapéuzinho. A comunicação com eles também... Eu tô de botina, ó. Inclusive, ó, meu personagem, ó, eu só uso botina. Ó. Olha só. Cadê pra aparecer lá? Eu uso botina. Aí, ó, dá pra ser patrocinado pelo pessoal da botina. Alô, já, botina! Tamo aí! Mas, basicamente, você, então, tenta entender as dores do agro, você vai até lá e eu acho que isso realmente é interessante, né? Porque o cara também talvez não se sinta... Na comunicação que você tem que ter com ele, no padrão de comunicação, talvez o teu cliente não se sinta abraçado como deveria se você não sair do escritório, se você não falar da forma que ele entenda, né? Sim. Isso chega a ser um desafio, explicar certas coisas pro cliente? Sim, principalmente porque assim, ó, as pessoas, principalmente aqui na cidade grande, e aí em algum momento a gente vai entrar nisso também aqui no papo, você tem uma visão assim de que, o agronegócio, o cara já lembra lá do Blairo Maggi, com 200 colhedeiras, uma do lado da outra. Cara, não é isso. A grande maioria de quem nós estamos falando é o pequeno produtor. O cara que tem 1, 2, 3 maquinários necessaríssimos. E aluga o restante. Se necessário, aluga, troca serviço com os vizinhos. É gente que tá plantando em 10 alqueires, 20 alqueires, 30 alqueires, 50 alqueires. Né? Ou menos, sabe? Então, essa visão que a gente tem o agro... O Arthur advoga no agronegócio. Os caras acham que eu tô lá no Mato Grosso do Sul, cara lá, que tem jatinho. O cara que tem a super fazenda e tem a casa no condomínio fechado com 2 Ferraris. Exatamente. Quando não, né? Eu advogo pra turma do Pirapó, né? Eu advogo pra turma do Rio do Couro, pra turma do Barro Preto. É a turma do interiorzão mesmo. E é muito simples. E aí acontece também um ponto, Paulo. O meu público ainda é um público muito frio, porque eles sequer sabem do direito dele. Né? A demanda que eu mais tinha, né, até um pouco antes até um pouco depois da pandemia ali, 2020, 2021, era de regularização de terreno. Depois disso, tornou-se a questão de crédito. Então, hoje o que eu mais trato é renegociação, prorrogação, defesa de execução, busca e apreensão, tudo voltado ao crédito rural. Eles chegam para conversar com o gerente do banco e é naquela pessoa ali que eles acreditam. E é aquilo que eles têm. Eles sequer sabem dos direitos. Eles sequer pensam, assim, ó, eles nem cogitam passar num advogado primeiro para depois resolver aquela situação. Claro, tá mudando. Esse público tá esquentando, ele tá vendo que ele tem direito, ele tá vendo que ele é um pouco mais empresário do que agricultor. Então, tá mudando essa cabeça, mas ainda é muito frio, sabe? E a gente precisa adaptar a forma de falar. Aqui, como eu falo que eu tenho meu personagem, né? Então, aqui eu conversando contigo, eu tenho até um sotaque diferente do que eu uso lá. Que é justamente para me aproximar. Eu falo, nós fomos, nós vertemos, eu falo as coisas erradas, eu puxo o R, eu falo as coisas, né? Bom também. Então, falo as coisas assim para aproximar do meu cliente. Só que assim, ó, Paulo, uma vez me falaram assim, cara, o produtor, ele não gosta do advogado. O produtor, ele quer alguém que seja parecido com ele. Então, você vai atender ele, você tem que ir de camisa xadrez e calça jeans e botina. Eu falei, é isso? Vou comprar uma camisa xadrez. Mas eu percebi que não é isso.
Porque o cara não quer ser atendido por um agrônomo. Ele quer ser atendido por um advogado. Boa. E o advogado tem terno e gravata. Claro, não tô falando, não é uma obrigação. Sim, eu sim, gosto, sim. eu Mas uso, digo, eu aprendi. Se comportar mas se comportar como um advogado é essencial. Isso, exatamente. Então, ele quer se comportar como um advogado. Então, eu vou na propriedade do cara, mas eu vou de terno e gravata. Não tem problema. Inclusive, esse meu terno aqui, cara, ele tá raspado na manga aqui, porque eu fui passar por baixo de uma cerca de arame farpado, ele enroscou e ele tem uma marquinha aqui disso. Então, eu vou até lá, mas eu vou de terno e gravata. Porque Sim. ele, pô, é o meu É advogado. porque ele tá esperando Isso. receber um advogado. Isso. E aí você, a partir do momento que você tem um trabalho, que você sabe o quanto esse trabalho vale, o quanto você vai entregar e você vai cobrar por isso, o teu cliente também está comprando o valor que isso vai entregar para ele. E tá contratando um advogado, vale. Então ele quer a figura de um advogado. A gente adequa na fala, a gente adequa no trato, a gente aprende a falar na língua deles, a gente aprende um pouquinho sobre Aprende cada o que não falar, talvez. Aprende o que não falar. Aprende que momento falar também. Você aprende que é diferente você tratar com um pessoal que lida com leitaria, do pessoal que lida com fumo, do pessoal que lida com soja. Você adequa a isso, né? Mas no final das contas ainda é um advogado e precisa se portar como um advogado, porque o cara tem que sentir segurança. O cara fala, puta, o cara tá lidando lá, pra mim eu tenho segurança nele. Então nós adaptamos, tá? Para esse público. Mas ainda somos advogados. Ainda somos aquilo que o pessoal espera de um advogado, sim, sabe? Sim, assim como ele vai até um posto de saúde e espera ser atendido por um médico que tem o rigor da profissão, né? Isso. E é muito válido, né? É muito diferente quando na tua cabeça vira a chavinha, né? Uhum. E você fala assim, putz, porque às vezes no início de carreira a gente vê alguns colegas, né? Naquela coisa do, mas o fulano gosta do advogado que é próximo dele. Não necessariamente ser próximo dele é você deixar de se comportar da forma mais profissional né, possível, né? Então é engraçado, né? Num ambiente que é tão diferente do escritório, Sim. esse rigor ser tão empregado e tão válido, né? E aí quando você conversa com esse pessoal, você percebe o que do momento atual do agronegócio. O agro está em alta, o agro está tá em baixa. O que você diria? Paulo, o que acontece é o seguinte, tá? Há uma história, né? Uma história da carochinha, que ela ronda principalmente a cidade grande, dizendo que produtor rural só sobrevive por conta do direito, do dinheiro que vem do governo. Só por conta do plano safra. Na verdade, o plano safra é isso aqui, próximo de todo o dinheiro necessário para se rodar o meio rural. E quando você está falando de dinheiro para o produtor rural, você está falando de crédito para ele, você não está falando de crédito para que uma pessoa cumpra a sua vontade de ter uma empresa. Você está falando sobre segurança alimentar. Um país que não produz o seu próprio alimento, ele não é soberano. Porque se você tem um país, se você não consegue alimentar a tua população, a hora que o cara que está vendendo vai falar, não, parei, não vou mais vender para você. Tua população morre de fome. E como dizia lá, eu não sei de quem que é essa frase, né? Mas nós estamos sempre a 2 refeições da barbárie. Já ouvi também. Deixa a turma 2 refeições sem comer para você ver se não acontece a barbárie no país. E é isso que o agronegócio faz, e é isso que o produtor rural faz. Quando ele recebe um crédito pouco subsidiado, tá? É que os números... Hoje foi liberado, agora, né? Foi liberado lá uma verba suplementar, vou falar assim, né, em termos bem amplos, assim, uma verba suplementar lá para o pessoal que tá, para produtor rural endividado de 12 bilhões. Cara, só a dívida do Rio Grande do Sul é de 107 bilhões, sabe? Então, assim, é porque fala desses números muito grandes, então parece que é muita coisa. Isolado é um número grande, mas aplicado ao caso é bem menos do que precisa. Isso. E esse crédito tá lá para manter a nossa segurança alimentar e, obrigatoriamente ou consequentemente, a soberania nacional. Então, você está alimentando o povo. Mas ninguém come soja. Não, e a galinha que você come no almoço, ela come o quê, então, meu querido? Do que é feita essa ração? A picanha lá que nos foi prometida, o que o boi comeu se não foi uma ração feita de soja, feita de milho? Então, né, desta cadeia. E esse crédito, em algum momento, ele deve retornar, de certa forma. Sim. É claro, né? Não é uma doação. Não é uma doação, exatamente. Perfeito. Ele subsidia o juro do crédito. Perfeito. O crédito quem paga ainda é o produtor. E o que acontece então, Paulo? Nós viemos aí de uma fase em 2020, 2021, que o preço da saca de soja disparou. Foi lá no teto, bateu em 200 reais a saca de soja.
E aí foi um momento meio que de oba-oba. Foi a época que aquelas músicas do agro, né, começaram a surgir, né? O agro é os meninos da pecuária, e nós estamos de colhedeira. O agro John ficou Deere. mais pop do que nunca. Pô, e daí tava voando. Só que ao mesmo tempo que subiu a soja, subiu o dólar, subiram todos os insumos que em sua grande maioria são importados. Na seguinte, que não é que, nossa, o preço da soja caiu muito. Não, ele voltou para a média. Então, 120, 130, pô, a saca de soja está na média. Só que os insumos não acompanharam essa diminuição, eles mantiveram-se lá em cima. E nós temos um inimigo, um inimigo invisível aqui, Paulo, que se chama taxa Selic. Uhum. Então, essa taxa Selic, que lá no começo da pandemia estava em torno de 2, 3%, hoje em dia está em 16, 17%. E é invisível. Você não vê onde é que tá a taxa Selic. Eu não sei, não tá nem escrito no contrato, não tá em lugar nenhum. Só que isso está encarecendo toda a nossa rotina. A diferença disso era o lucro do produtor. O cara girava 1 milhão, no final das contas ele lucrava 100 mil. Que te dá mais ou menos aí, 8 mil reais por mês. Depois o cara faz uma safrinha. Beleza, tá numa média, né, razoável, de uma classe média, assim. Só que agora não tem mais isso, porque é justamente neste gap da taxa Selic que acabou o lucro do produtor. Então o cara tá fazendo uma atrás da outra. Tá rolando a dívida. Tá rolando a dívida, né? Tá só tombando, né? Tá só tombando para a próxima. E o que acontece? Como este crédito, o crédito rural, ele tem uma legislação específica, chamada Manual de Crédito Rural, para você dispor deste crédito, né? Você é uma instituição bancária, para você dispor deste crédito... Essa é a tal da lei do agro? Eu não conheço assim por lei do agro, né? Mas são várias leis. Mas de fato a que eu acredito que seja mais importante e da qual a gente vai se manifestar assim, me parece que é então o Manual de Crédito Rural. Ela é de 2020? Não sei Não, se não, é ela é esse. bem mais não, então antiga. não é porque a tal da lei do agro que eu li há um tempo atrás era outra coisa. Não, o chegar Manual nela. de Crédito Rural ela é mais antiga. E aí o banco, para poder dispor do crédito no formato que está no Manual de Crédito Rural, ele precisa fazer parte do Sistema de Crédito Rural Nacional. E aí, quando ele vai lá e fala, eu quero dispor de crédito rural, ele vai ter que seguir uma série de regras. Por quê? Porque não é igual o crédito para eu chegar ali na loja e financiar meu Volkswagen Polo. Uhum. Não é o crédito que fala, meu sonho é abrir uma pizzaria e eu vou lá e pego. Ou, cara, tô meio apuradão, vou pegar um capital de giro. Não. Este crédito tem uma legislação específica, sempre baseada no seguinte: segurança alimentar do país. Então é um crédito que ele tem este formato. E para os bancos também é bom, porque claro que o banco ganha nesse spread, e também é um público que culturalmente paga muito bem. Então a inadimplência, você vê lá o Banco do Brasil falando, nunca houve tanta inadimplência no agro. Você vai ver, é 4%, sabe? Então é ali que está o choque das coisas. Então para o banco também é bom, e ele entrega este crédito. Acontece que dentro deste formato de crédito, diferentemente dos outros, o banco tem uma obrigação, caso a pessoa não consiga pagar e faça o requerimento dentro de algumas regras lá, mas principalmente seja antes do vencimento, de que ela prorrogue a dívida. Então, tua dívida vence amanhã, eu fiz esse pedido corretamente de prorrogação, então eu vou só rolar no tempo. Durante esse tempo eu não posso te exigir novos encargos, eu não posso te exigir novas garantias, simplesmente vai ter o juro desse tempo que eu vou prorrogar. Acontece que quando você bate no banco, o banco não fala isso. O banco fala, não, meu amigo, vamos fazer um negócio aqui. Fica tranquilo. Fique tranquilo aqui que nós vamos resolver. Eu vou te dar um outro crédito para você pagar esse. Aí o cara tem um crédito de Pronaf, por exemplo, de 4, 5% de juro, e o banco vem e quita este Pronaf com eu já vi, tá? Com uma CPR, por exemplo, de 34% de juro ao ano. Nossa. Aí o cara não sabe como é. Mas onde é que tá? Tá aí teu lucro. Então, é este momento em que o agro passa. Nós passamos por uma alavancagem grande, por conta da subida da preço da soja, subida da arroba do boi, e nesse momento, depois voltou tudo ao normal. Passamos pelas instituições bancárias no geral, que é muito legal. Vem aqui, cooperando cresce, nós somos juntos, nós somos do agro. É necessário, mas se não tomar cuidado, dá problema. E aí, na hora do bem bom, né? Bom, daí não é bem assim, daí você torna-se um devedor. Mas também, façamos uma meia-culpa aí. Também há uma situação de que as coisas mudaram, o tempo passou, e
não dá mais para ser amador no meio rural. Isso eu sempre tento, né, levar essa mensagem para os produtores que eu converso, porque o cara ainda se vê muito como agricultor. O que você faz? Eu sou agricultor. Eu pego a semente, enfio embaixo da terra, faço o que tem que fazer, depois eu colho. E não é isso. O cara tem que se preocupar. Qual que é o crédito que eu estou pegando? Por quanto está esse crédito? Eu estou entregando as minhas obrigações tributárias? Tem que ser empresário, Tem que né? ser empresário. Então, pode ser agricultor? Lógico, né? E muitos fazem isso por amor. Há uma relação diferente entre o produtor rural e a terra, né? Uma questão de legado mesmo. Há essa relação diferente, mas não cabe mais o amadorismo. Os que se profissionalizaram antes e estão um pouco mais estruturados, eles estão só esperando o amador quebrar para ir lá e comprar a terra do cara baratinho. Quer Ou vai lá e dizer, compra baratinho, ou vai lá no... vira um player de mercado mesmo, player né? de mercado, exatamente, Paulo. Então, claro, tem uma questão mercadológica, tem uma questão bancária envolvida, né? De todo o sistema bancário de crédito rural, mas também tem uma questão de que, assim, o tempo passou, as coisas evoluíram, então, assim, o cara tá preocupado em comprar uma colhedeira que o cara bota no GPS e vai sozinha, ou tem um autopropelido de alta precisão que o cara consegue usar menos, mas o cara não sabe a regra do crédito que ele está tomando. Mas o cara não sabe como que ele faz a entrega tributária dele. Ele não sabe como é que ele vai fazer a contabilidade. Então, olha-se muito para dentro da porteira, mas o fora da porteira, às vezes, acaba negligenciado. Então, eu acho que aí também tem, fazendo essa meia-culpa, também tem o ponto do produtor. Então, agora nós estamos passando, de fato, por um momento turbulento, um momento que, de fato, o produtor tá quebrado, tá faltando dinheiro. Eu vejo pela demanda do meu escritório, como falei, um pouco antes era regularização de terra. E regularização de terra precisa de dinheiro. Então, o pessoal estava vindo regularizar. Agora não regulariza mais. Agora eles estão querendo se virar com as questões de crédito, com as dívidas que estão ficando para trás, com busca e apreensão, com execução. E você vai vendo esses termômetros, sabe? Então, é um momento quebradeira, é uma crise que eu acredito que, como todas as crises, vai passar, mas aqueles que ficarem firmes, aqueles que procurarem ajuda profissional, aqueles que forem no contador, o cara não vai chegar em abril lá no contador, despejar um monte de nota pro cara e falar, faz teu milagre, irmão. Uhum. Aquele que não vai depois da dívida vencida, depois da execução, quando os caras vão pegar o maquinário na casa dele, aí ele, doutor, precisa de uma ajuda de um advogado. Se assemelha a levar o cachorro morto pro veterinário e pedir para tratar, né? Exatamente. Porque na realidade você tem que ter a inteligência e nisso, vamos dizer, quem está na área do agro, enquanto produtor, os caras fazem milagre, né? Com o que o clima, com o que a terra às vezes entrega, com o que as crises entregam, né? Então, são muito inteligentes e são pessoas que fazem chover. Mas, realmente, às vezes eles não conseguem medir o nível de maldade que o mundo pode ser capaz de fazer contra ele, né? E aí a assessoria de um profissional, seja da área contábil, tributária, trabalhista, é essencial, né? E não é só no agro isso, né? Sim. Isso é o empresário de forma geral, né? Deixa só eu te interromper, porque você falou uma palavra, cara, que me chamou muita atenção, assim, que é, eles não estão olhando a maldade do mundo, que é o business, o jogo é jogado, sabe? Então o pessoal chega lá pra mim, fala assim, doutor, tô com essa dívida, tô com isso, o que eu faço? E eu explico pra ele, nós vamos ter que fazer um pedido de forma administrativa, nós vamos ter que fazer bem calçado com laudo, depois nós vamos levar isso pro judiciário. Ele fala, puta, doutor, mas eu encontro com o gerente do banco todo dia lá na comunidade. O cara não vai me sacanear. Todas as festas lá do interior, o gerente tá lá, o gerente é meu amigo. Cara, vocês têm a hora que um produtor chega na frente do gerente, os objetivos deles são diferentes. O cara precisa bater a meta dele pro banco e o produtor precisa pagar o menos possível. Não dá, não liga, porque eles querem absolutamente as coisas distintas. E aí ele acha que, o gerente não faria isso comigo. O gerente não me enfiaria um crédito de 30% para pagar. E às vezes vamos dizer que certas coisas podem, mas outras nem são culpa do gerente, né? Sim. Né? Tem essa coisa também, né? Sim. Então, de fato, tem isso. É um público ainda, pelo menos o meu público aqui em torno, né? Ainda é um público que como eu falei, né? Culturalmente paga muito bem, um público que culturalmente eu não preciso de contrato de honorários, que eu sei que eles vão honrar, e um público bom. E eles ainda não... essa falta de mentalidade empresarial faz com que eles às vezes não entendam que, embora o cara tá falando que ele quer me ajudar,
Na verdade, ele precisa ajudar o bolso dele. Então, é essa maldade que você falou que, né, o pensamento empresarial aí que às vezes falta. Mal sabem eles que alguns bancos têm ali um período máximo, né, de permanência do gerente geral da agência naquela Sim. localidade, né? Sim. Justo para evitar essa criação ou para cortar vínculos, né? Uhum. Porque acontece, né? O Sim. cara tá lá 3, 4 anos, já vira amigo, o gerente não quer mesmo sacanear o cara, Sim. mas, querendo ou não, o gerente se torna a vítima do sistema que o paga e o empresário, né, o agro, ele acaba também caindo por causa da necessidade dele, entrando num sistema que ele não sabe que pode ser pior, né? Essa coisa de utilizar um crédito que não serve para aquele fim e é muito mais caro do que deveria, né? E nesse ponto até eu te pergunto, tirando agora aquele crédito que é exagerado, em que a garantia é exagerada ou que a taxa de juros é exagerada, como que funciona de forma ordinária o sistema de garantias? Porque você comentou ali, né? O cara ele paga quando sai a safra ou ele paga num determinado momento. Existe uma discriminação mesmo, é conforme a safra dele. Porque eu já ouvi falar, né? Do cara colocar a safra como garantia, né? Sim. Tantas sacas de soja. Como que é isso? Paulo, eu vou te falar assim, ó, que uma das maiores lendas urbanas, e eu vou mudar pra lendas rurais aqui que existe, é o cara falar assim, porque esses caras do agro, eles pegam dinheiro de Pronaf pra comprar caminhonete. Cara, sinceramente, Paulo, eu nunca vi, assim, eu nunca vi o cara assim, na maldade, sabe? Não que não possa entrar, porque o cara entra na rotina dele, o cara às vezes precisa de uma caminhonete, precisa de uma caminhonete traçada pra estar nos matos. Não, assim, o cara que de maldade faz isso, o cara fala assim, não, eu vou desviar a finalidade do crédito rural pra isso e vou comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma coisa. Sinceramente, Paulo, até agora eu nunca vi, assim, nunca me chegou assim né, às vezes o cliente chegar assim e falar, puta, doutor, de fato, eu desviei a finalidade do crédito rural aqui, mas vamos ver o que dá. Não, isso é uma lenda rural. Pode existir, não é porque eu nunca vi que não exista? Pode existir. Mas, sinceramente, eu acredito que ele é um crédito muito bem aplicado para os seus devidos fins. E sim, a questão da garantia, em sua grande maioria, tá? Quando a gente está falando de linhas de crédito dispostas pelo governo, Pronaf, Pronamp, as linhas de BNDES, BNDES não, porque vai ser de investimento, né? Então, começando, nós temos aí uma diferença entre custeio e investimento. Tá? Quando a gente está falando de investimento, nós estamos falando de alguns bens semoventes que são utilizados, né? Ou barracão, implemento, mangueira para criação de gado. Então, quando está parado, ou são bens móveis, tanto bens imóveis que são benfeitorias que nós fazemos dentro da propriedade rural, e bens móveis que são implementos para o seu serviço, a gente está falando de um crédito de investimento. Perfeito. Quando a gente está falando de girar a safra, né? Que é aquilo que eu vou comprar meu insumo, eu vou comprar meu defensivo, eu vou comprar minha semente, aí nós estamos falando de custeio. Aí nós estamos custeando a safra. Eu nem sabia que era visto com diferenças duas coisas. Isso, são dois formatos diferentes, mas ambos abrangidos pelo crédito rural. E, no geral, as linhas que vêm do governo, elas vão ser Pronaf, que é para o pequeno produtor, inclusive chama-se, né, de trabalhador volante da agricultura. Obrigatoriamente, nós estamos falando de alguém que é a família que está tratando. Até porque está lá na regra, ele só pode ter funcionário, seja na época de plantio ou seja na época de colheita. Então, é agricultura familiar. Tá. Aí você vai falar assim, mas libera financiamento até 300 mil reais, tal, é muito. Para você fazer uma safra não é, tá? Então é que os números... Não, eu imagino mesmo. Assustam. Aí nós temos o Pronamp, que daí é pro produtor um pouco maior. Aí ele já pode ter funcionário, a gente acessa um crédito maior. E aí depois nós temos os créditos livres, que são operados pelos próprios bancos, mas dentro das limitações ainda do crédito rural. Os investimentos normalmente são linhas que vêm do BNDES, como o Finame, por exemplo, né? Que vem de lá. Então tem essas peculiaridades assim que vêm dentro do crédito. Hoje, Paulo, quando a gente está falando de custeio, eu estou usando a minha própria produção como garantia. Tá? Quando eu estou falando de investimento, eu estou usando aquele maquinário ou aquele barracão, né, a benfeitoria que eu estou fazendo, eu estou usando como garantia. No entanto, está havendo uma mudança muito grande para alienação fiduciária em tudo que é lugar. Que eles puderem enfiar uma alienação fiduciária, eles estão enfiando. Então, hoje essa questão do maquinário, sim, é o próprio maquinário como garantia com alienação fiduciária.
Para quê? Para dar a possibilidade deles nem precisarem mais de levar para a justiça essa discussão e eles já conseguem aprender bem. E Paulo, aqui se você me permite, eu vou fazer uma entrada aqui, um subassunto, sabe? Que é uma dificuldade que a gente tem na advocacia, para advogar para o produtor rural, que é mostrar a realidade lá do fundo da grota aqui para o tribunal, aqui para a cidade grande, sabe? Eu tenho um caso aqui que o meu cliente teve uma busca e apreensão de um trator e de um pulverizador, tá? Ele só tinha esses 2 maquinários e mais uma colheitadeira antiga, tá? Ele plantava em cerca de 30 alqueires, mais ou menos. Ele é atendido pelo Pronaf. Então, é um programa, né, voltado já à agricultura familiar. Ele já passou por um critério de pequeno produtor, a partir do momento que ele foi liberado este crédito. É quase que subsistência, assim. É quase, vamos dizer que seria o mais baixo de todos, seria quase de subsistência, tá? Ele já passou por esses critérios. Então, o banco já liberou, né? O banco como agente do Estado, neste caso, porque ele avaliou e ele falou, não, você é Pronaf, você é familiar. E aí ele não conseguiu pagar. Aí o banco foi lá, protocolou, né, um pedido de busca e apreensão, o juiz deferiu, foi lá e pegou o maquinário dele, pegou o trator e pegou o pulverizador, tá? Como numa busca e apreensão. Aí eu fui e fiz meu agravo de instrumento, né, quanto a liminar, dizendo que se trata de bem imprescindível ao exercício da sua atividade. Porque ele não tem como... Sem um trator, como é que o cara vai entrar sem um trator? E aí, quando isso chegou nos tribunais, inclusive foi julgado por uma desembargadora que ganhou um prêmio de direitos humanos aqui em Curitiba e tudo mais. Ela falou que eu não consegui provar que ele não tinha outros maquinários para fazer isso. Mas como que eu vou fazer uma prova negativa? Eu tô falando que o cara é pequeno, ele produz pouco. Eu trouxe as notas fiscais de produtor dele, dizendo quanto que ele produz. E se ele já passou por um critério de agricultura familiar, significa que ele é pequeno. Significa que ele não tem um monte de... levou esse aqui, mas eu vou usar este outro aqui. E levei essa discussão até em cima, mas deixei de provar que ele não tinha outro trator. Então, a falta de conhecimento da cidade grande em relação ao campo, isso traz bastante prejuízo. Mas isso é falta de observar, é falta de conhecer, é falta de saber como é que é a realidade, é falta de saber fazer a conta. Pô, se o cara tá plantando em 30 alqueires, quanto de soja isso produz, quanto que ele consegue ter por ano, quanto que é o custo disso, né? Outra coisa, vou pedir lá, às vezes, uma justiça gratuita para um fumicultor. O fumo ainda é a possibilidade de você produzir e ter uma renda suficiente para você e para tua família durante o ano em pequenas propriedades. Então, lá na minha região tem bastante. Então, você consegue sobreviver, digamos assim, plantando 3, 5 alqueires, que é pequeno, você consegue sobreviver com isso. E aí eu vou pedir lá Mas sobreviver, veja que é isso que eu tô falando. Aí você, preciso lidar numa ação, preciso pedir justiça gratuita. Aí o juiz vai me pedir, então me mostra o extrato. Tá, eu mostro um extrato com 40 mil reais. Falo, não, o cara tem dinheiro, vai pagar a justiça. Pega esses 40 mil reais de quem recebe uma vez por ano, divida pelo ano e considere que ele vai ter que usar esse dinheiro para gerar a próxima safra e que o cara tem filho, que o cara tem família também. Pulverizou. Não é nada mais. Só que não é isso que a justiça vê. A justiça só vai ver o extrato e vai falar aquilo. Então, assim, nós temos muito trabalho e eu penso que o nosso trabalho não é só jurídico. Nosso trabalho é cultural. A gente precisa movimentar a cultura a ponto de, aqui na cidade grande, entender a realidade lá do interior para mostrar que nós não somos, em sua grande maioria, nossos grandes produtores lá, nós não somos o Blairo Mágico com 200 colhedeiras, nós somos o pequenininho que acorda cedo, que é só ele, que é ele o filho, que é ele a esposa, que é ele que planta, é ele que colhe, que ele troca serviço com o vizinho, cara, eu te ajudo hoje, você me ajuda amanhã. É esta visão que a gente tem que ter, afastar os números, ou pegar esses números e jogar na realidade, dissolver ele na realidade. Então é um trabalho cultural também que a gente precisa fazer em relação à cidade grande. Pergunta bem de leigo, você falou do crédito para custeio, do crédito para o investimento. Tecnicamente, há uma diferença, por exemplo, de taxa de juro para um determinado tipo de crédito, para outro, ou daqueles da pequena propriedade para fazenda maior, ou é praticado, ou é isonômico mesmo? Todo mundo paga o mesmo juro, todo mundo tem as mesmas penalidades? Não, anualmente o Conselho Monetário Nacional ele vai lançar as diretrizes do crédito rural. Então, a taxa de juro vai estar sempre, anualmente, ela vai estar sendo atualizada. Então, tem uma taxa de juro que é para o Pronaf, tem uma taxa que é para o Pronamp, tem uma taxa que é para investimento, tem outra que vem de outra linha. Então, ela sempre vai
ter essa alteração. Mas ela tem uma limitação legal também, que ela não pode passar de 12% ao ano. Isso está no Manual de Crédito Rural. Então tem uma limitação, mas há uma variação dentro desta limitação. E anualmente é atualizada através do Conselho Monetário Nacional. Entendi. Tá, vamos passar um pouquinho agora, porque a gente falou muito de crédito e eu me lembrei de uma questão que eu tinha anotado aqui, que é sobre planejamento jurídico e sucessão familiar no agro. Eu me lembro que é muito comum, às vezes, ouvir aquelas histórias porque do fulano faleceu, 7 filhos, os 7 herdaram a propriedade, daí um vendeu uma parte, o outro vendeu outra. Enfim, isso causa, às vezes, né, essa informalidade, essa coisa de achar que não vai dar problema, pode causar transtorno no futuro e transtornos que custam caro para resolver. Hoje, a gente já vê menos isso, eles estão mais focados em fazer esse planejamento sucessório. Você acha que está melhor, vamos dizer, daquilo que a gente via de anos atrás? Você que está dentro da casa dessas pessoas, o que você enxerga? Sim. Paulo, a época que eu ainda não falava muito mal dos bancos nas minhas redes sociais, eu fui convidado pelo Sicredi, fiz uma palestra para cerca de 500 produtores no aniversário de 40 anos do Sicredi aqui, onde eu falei justamente sobre planejamento sucessório, patrimonial. O que eu vejo é que, assim, tem muito mais venda de advogados através das redes sociais falando sobre isso do que, de fato, demanda. Pelo menos aonde eu tô vendo, pelo menos aonde estão os meus olhos, tá? Vamos dizer assim, cresceu a busca por isso, ou o pessoal se preocupando com isso em 500%. O que significa que agora 1% de todo mundo pensa, tá? Ainda é muito pouco. Tá? É uma mudança de geração, eu vejo que ainda tá, né, os boomers estão indo, os millennials estão tomando as rédeas, então tá acontecendo uma mudança meio, né, mais ampla, mas eu ainda acho que ainda há pouca preocupação. Atendi já muitos clientes, né, que me falaram, isso não é problema meu, eu não vou estar aqui mesmo para ver. E é isso que eu já ouvi muito. Eu não vou estar aqui para ver. E assim, é básico, Paulo, é básico. O que acontece é o seguinte. Exemplão, 3 filhos, tá? Um foi para a capital estudar, uma mulher casou com outro e outro homem não ficou na propriedade, e um filho ficou na propriedade. Trabalhou com o pai, pôs cerca, lidou, usou o nome para financiar as coisas e tal. O pai morreu. Chega os outros irmãos e falam, tá bom, agora divide por 3. Não, mas negativo, eu fiquei aqui, eu que... Eu que trabalhei a terra e fiz produzir, né? Exatamente. Então, meu amigo... A lei é essa, né? Se você não se preparou antes, e aí que acontecem essas brigas, sabe? É aquele filho que ficou, ou aqueles filhos que ficaram, que ajudaram, e aí vem os de fora, e é ali que aconteceu, não tem muito o que fazer, é por 3, né? Tô dando um exemplão aqui, bem, né? Ainda não existe muito esse pensamento das antigas gerações para que isso, né, seja arrumado. Embora não seja difícil. Ok, a lei é por 3, então a gente vai dividir por 3. Aquele filho que estava ali vai permanecer plantando, ele vai pagar um arrendamento para os outros. Os outros também não têm interesse, ou vende para ele, ou paga arrendamento, dá para resolver. Mas envolve, né, sabe, lidar com família, né, envolve mais coisas. E assim também, Paulo, eu vejo que surgiu uma leva de vendedores de holding. Porque é holding, tem que fazer holding. Aí você vê aqueles caboclos que tem 10 alqueires de terra se preocupado. Não, porque eu vi no Instagram aqui que o rapaz falou que agora o Haddad vai taxar tudo e eu tenho que fazer uma holding. O cara tá falando em holding e ele não tem nem um seguro de vida. Planejamento sucessório não é só holding. Viu? Faz um seguro de vida suficiente pelo menos para bancar o teu inventário. Boa. Excelente, né? Excelente. Faz um testamento para dizer, porque no testamento você não precisa só dispor dos teus bens, você pode dispor da tua vontade. Claro. Você pode deixar descrito lá no teu testamento, dizendo como que você quer que seja feito as coisas. Você pode depois pensar em formatos de doação ainda em vida, mantendo com usufruto. Você pode tentar disfarçar isso numa venda, desde que haja o lastro, né, fiscal de cada um, para que ele faça para que seus filhos já vão fazendo essas compras e você vai permanecendo. Você pode pensar em desmembrar o teu terreno para que já fique para cada um dos filhos. Então, assim, não é só holding. Holding é bom, é legal, tem um certo tamanho, né? Ela tem as suas... as necessidades que tem que atingir as necessidades daquele produtor. Mas antes disso, viu? Faz um seguro de vida. É comportamental, né? É sempre, vamos dizer, quando dá certo ou quando dá errado... O comum do certo ou errado é que sempre se resume ao comportamento das pessoas, né? E até o legal do bate-papo é que, querendo ou não, não precisa
ficar tão engessado, né? Digo, posso dar minhas considerações. E eu percebo que a holding, ela é um sistema que funciona, ela é um sistema que é possível implementar, mas ela é muito vendida como um grande super-herói. E esse é o problema maior, né? Isso. Ela é vendida como se não houvesse problemas atrelados ao modelo, e há, né, a resistência dos municípios ao fazer transferência dos bens da física para a jurídica, porque eles querem receber, porque eles sabem que não é simplesmente uma transferência com o objetivo não é simplesmente de transferir, mas muitas vezes é de deixar de pagar, né? Sim. E aí o município, obviamente, a procuradoria vai correr atrás disso. E o pessoal vende como se fosse muito fácil e não é. Na prática, judicializa muita coisa, Sim, né? sim. E eu acho também, aí, me perdoe quem discorda, tá? Mas eu acho que se complicou a holding mais do que precisava. Uhum. Porque o cara que vem com o objetivo de ter uma holding para não pagar imposto é muito diferente do cidadão que quer ter uma holding para que não haja briga entre os filhos lá na frente. Uhum. E para isso você pode fazer a holding ou, como você mesmo diz, planejamento sucessório dentro de casa. Já vai comprar um terreninho aqui? Ah, já comprou ali? Dá um jeito de por dentro, Sim, né? sim, de quente, né? Passar quente. Passar para o filho, passa para outro filho. E quando chegar no fim da vida, o que sobrou para dividir é muito pouco, né? Uhum. Ou então, você tira a necessidade numa divisão tão brusca, tão brigada, né? Às vezes só de você profissionalizar, criar aquela PJ, dentro da PJ, fazer a compra dos bens da empresa que são produtivos dentro da PJ, né? Eu não sei se é a tua forma de agir, mas a minha é sempre evitar a judicialização. Sim. Né? Sim, e sim. se evita a judicialização de várias formas, e para isso o comportamento é primordial, né? Sim. Porque o direito, ele é bonito, ele tem as soluções, elas se encaixam, mas o problema sempre são as pessoas. Gente, puta, se não tivesse jeito, o direito era perfeito. Ficaria, né? O que deixa o direito complicado são as pessoas. E eu perguntei disso porque eu vi muito isso que você falou, do tipo, eu nem vou estar aqui, não me preocupo, né? E às vezes não é maldade, é simplicidade. Paulo, ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma advogada excepcional. Ela muito moderna, muito pra frente, sabe? E ali eu consegui perceber o quão antiquado eu sou, sabe? De fato, eu acho que eu sou tal do advogadão raiz ainda, assim, sabe? Não sei se isso é bom ou ruim, talvez seja ruim também, mas assim, ó, tem um negócio que pra mim, ai, cara, eu não gosto de falar, sabe? Que é o tal do produto jurídico. Ah, sim, entendo. Cara, eu não gosto desse termo. Eu não gosto de usar, por quê? Porque parece que é o seguinte, Paulo, tem um negócio pra você, se chama holding. Tá aqui, ó. Você está vendendo uma lapiseira, né? Tipo, irmão, eu tenho que pensar num monte de coisa pra te enfiar a goela abaixo uma holding. Muito. Sem contar a complexidade de uma holding. Eu não faço. Eu faço um primeiro atendimento que é pra entender... Putz, qual que é o teu patrimônio, o que é teu objetivo, o que vocês querem como vida, como é que é a família, vocês brigam, não brigam, vocês se dão bem, tem esposa, não tem filho, tem cachorro, é separado, qual que é o regime de bens, isso eu entendo. Aí eu pego tudo isso aqui e vou entregar para um amigo meu chamado Flaviano, lá de Laranjeiras do Sul, que ele faz holding, ele é contador e advogado e é com ele, tá? Mas aí... vou vender o produto jurídico de holding. Como se fosse uma caixinha Como fechada. se fosse uma caixinha fechada, sabe? Então esse negócio do produto jurídico, ele me deixa meio assim justamente por isso. Porque às vezes você fala com o cara, testamento pra você dar certo. E tem outra, Paulo. Aqui talvez nós sejamos apedrejados em praça pública da advocacia, que é o seguinte, cara, o inventário também não é tão ruim assim. Claro, viu? Claro. Dá pra você fazer um inventário bem pensadinho, meu querido. Dá pra você lidar no ITCMD. Porque o ITCMD, cara, é 4%. Calma, dá pra gente, né? Você vai pegar lá, aqui no Paraná, pelo menos, né? Você vai pegar o valor base lá da tabela do DERAL. Você não vai jogar o valor comercial. Se o cara, de repente, já fez um seguro de vida, dá pra fazer um seguro de vida que não é tão caro assim, de 500 mil? Puta, eu ainda não peguei um inventário que me custou mais do que isso entre honorários, emolumentos e honorários de advocacia, sabe? Então, calma lá, o inventário também não é esse bicho de sete cabeças, sabe, não à cara? toa ele é o remédio processual, não vou chamar de genérico, tá errado, mas ele é o remédio processual que ele é o primário, né? Digo, morreu, inventário, né? Mas eu também concordo que, assim, para resolver problemas diferentes, existem remédios processuais diferentes, e eu concordo contigo quando diz que não dá para a gente transformar o direito em um produto fechado, embora seja mais fácil de vender. Sim, né? sim.
pelo que você está me contando, também percebo que o pessoal do agro se deixa seduzir pela tal da facilidade que ele parece que está adquirindo, né? Uhum. Como se um produto tangível fosse, não é, Não é. né? E eu acho que muito pouca gente realmente comenta as dificuldades que são, né? Sim. Porque eu já vi orçamentos aí de profissionais de patrimônio não tão grandes e orçamentos que beiravam os 3 dígitos. Uhum. E eu falei, nossa, mas será que esse profissional no dar errado, vamos dizer, a transferência, no precisar pagar o imposto, tipo, ele vai até a terceira instância e se for, vamos dizer, qual vai ser a atuação dele? Será que ele fala para o cliente isso? Não sei, eu também fico, né, não vou falar mal de um outro específico, até porque eu não os conheço pessoalmente, mas particularmente eu tomo muito cuidado, muita cautela para vender algo como se um produto fosse. Sim. Eu concordo. E assim, você falou, né, do processo, que eu também não gosto de judicializar as coisas, eu penso no processo como uma estratégia. Cara, eu vou montar minha estratégia. Isso. Judicializar ou não vai fazer parte da minha estratégia. De uma parte do desenho, Isso, ó, cara, dá pra ir aqui, eu vou fazer o pedido aqui, daí daqui, a hora que vier negativo, eu protocolo o pedido. Beleza, é uma estratégia que a gente tá pensando. E me parece também, esse negócio da venda do produto jurídico, cara, eu ainda, como eu falei, gosto muito de ser advogado, gosto muito da advocacia. Empreender faz parte, né? Você está gestando ou gestacionando o seu escritório, faz parte, claro. Mas, cara, eu gosto também da parte técnica. Eu gosto de pensar intelectualmente, eu gosto de crescer intelectualmente dentro das teses do direito, dentro da doutrina. Pensar em solução, pensar nisso, sabe? E é isso. Pô, caiu aqui. Holding, ó, tá aqui a minha holding, tá aqui meu pacotinho. Aí me perdoa te cortar, mas pelo que você falou agora, tem um amigo meu que ele fala uma coisa muito certa, que ele diz assim, embora quem escreva jurisprudência seja o juiz, quem faz jurisprudência, o início da jurisprudência vem com o advogado que faz o pedido. Sim. Então, de certa forma, nós fazemos jurisprudência, né? Porque nós levamos o problema para o judiciário e claro que o magistrado responsável ele vai se debruçar sobre aquilo e vai achar ou não uma saída jurídica, né? Que não incorra numa injustiça, né? Que você falou de pensar o direito, né? Eu acho que, na verdade, ser advogado, a diferença entre ser advogado e ser um mero vendedor de soluções esse ímpeto de quebrar a cabeça, né? E eu, como eu te falei, né? Pode ser que eu seja muito raizão assim ainda, né? Mas eu, né, vejo aqueles, né? Tem uns advogados que vendem assim, veja meu escritório trabalhando sozinho enquanto eu tô fazendo não sei o quê. Cara, eu não gosto disso, na verdade. Cara, perfil, eu gosto de né? no escritório, também eu gosto não é o meu. Eu vou na delegacia, eu vou no cartório, eu vou despachar com o juiz, eu gosto de vir no tribunal, fazer sustentação. É que você, pelo menos você é da época ainda que o bom estagiário tinha que ter barriga. Encostar no balcão e gelar pedir, a barriga no balcão ali. Era esse que era o negócio, que hoje, assim, não tô dizendo nem que é melhor ou que é pior, mas não é a nossa geração, né? A de hoje que não tem deslocamento quase para um cartório, né? Sim. No nosso caso, lembra? Tinha que ir listinha de afazeres, né? E até a agenda do CPJ e até o último andar do fórum e ia descendo. Pá. Opa, chegou no... Acabou, né? E aí, se desse tempo, ainda comia uma esfirra e se o dinheiro permitisse, né? E tomava um caldo de cana no Kleber, ali na frente do Fórum de Curitiba, quem conhece, né? Mas, Paulo, só para eu finalizar, então, assim, é muito comum que o cara, né, chegue para mim e fale assim, cara, vi uma propaganda de holding, você faz holding? Por que você quer saber se eu faço uma holding? Você quer falar sobre isso? Me fale sobre você, né? Você tem seguro de vida? Não. Certo. Então vamos começar da base. Depois nós vamos chegar até lá para ver se cabe. Eu já tive esse diálogo com pessoas próximas. Eu me lembro de ter dito, olha, eu calculo aqui que o teu inventário custa X. Você tem capacidade de guardar esse dinheiro até, sei lá, nos próximos 15 anos? Você tem capacidade de fazer isso? Acho que tenho. Por quê? Eu falo, pelo menos você evita a briga dos filhos, né? De repente, Aí, claro, só esse dinheiro tem que estar acessível, né? De alguma forma. Mas o seguro, nesse ponto, realmente é uma boa sugestão. Indo um pouquinho agora, dentro ainda da temática do direito, né? Voltado para o agronegócio, que pouco eu entendo, né? Muito se fala sobre o direito... Eu fico inventando aqui. Muito se fala sobre o direito ambiental, né? Em que o direito ambiental, vamos dizer assim, a sustentabilidade e a efetiva prestação do serviço do agro, né? Se essas coisas, vamos dizer, elas se complementam, elas são conflitantes. O que é a tua visão sobre isso, né? Sobre o ambiental? Paulo, eu tenho um pensamento que é o seguinte, né?
toda vez que vem uma demanda, normalmente exterior, falando sobre mudanças ambientais, não, porque agora o produtor tem que fazer isso, tem que fazer ESG, tem que fazer compliance, vem tudo em cima do produtor. E nós sempre vamos fazendo alguns bons acordos, sabe? Não, então não vai tudo isso, vai só um pouquinho, então nananã. Mas sempre vai ficando mais difícil para o produtor. Enquanto nós estamos falando, por exemplo, no Brasil, apenas 26% da área total do Brasil ela é explorada de forma agropecuária e por silvicultura. Então, ainda é muito preservado. Só que cada vez isso aumenta, cada vez é mais. Eu acho que chegou um ponto em que o produtor rural ou as entidades que defendem o produtor rural, elas têm que falar para os ambientalistas, deu, chega, dá uma olhada para a cidade grande. Meu amigo, sei lá, 2 quilômetros, 2 quadras da minha casa tem uma plantação de soja. A minha casa bem na divisa da cidade, sim, tem uma plantação de soja. Eu vou lá e olho aquilo. Tem uma plantação de soja, eventualmente passa um trator, e aqui do lado já tem a área de preservação dele, que é, né, a mata preservada. E eu vou aqui em Curitiba, vou ali no viaduto do Parolim, e subo ali do lado da Vila Capanema e dou uma olhada para, atualmente, Vila Torres, mas era Vila Pinto na minha época, e tem aqueles gotinhos do Rio Belém que passa. Cara, aonde que te parece que é pior o meio ambiente? Lá, na minha plantação de soja, lá onde está 2 quadras da minha casa, ou aqui, no meio da cidade? Então, peraí, vamos tirar isso da produção rural? Vamos mirar um pouquinho mais na cidade? Por que as cidades não são multadas? Por que as prefeituras não são multadas em relação à questão ambiental? E lá nós temos satélites observando 24 horas por dia os produtores, que a partir do momento que há uma movimentação de uma árvore, isso aí já dispara um alerta no sistema, que já chega nas autoridades, e as autoridades são obrigadas a irem até lá no local ou enviarem algum tipo de notificação, porque senão elas estão prevaricando. Então, lá, todos os olhos estão virados para o produtor rural, que é quem mais cuida do meio ambiente. Porque é bom para ele, Paulo. Para o cara é interessante ter mata, é interessante ter rio. Não é ruim para ele preservar. Para ele é bom, e ele faz isso, né? E todos os olhos estão virados para ele. Enquanto a cidade grande, o esgoto dos prédios, tudo caindo do rio, poluição, e ônibus e tudo mais. E aqui não tem uma multa. Cadê o Instituto de Água e Terra do Paraná, o IAT, antigo IAP? Por que ele só multa lá? Por que ele não multa aqui? Eu nunca ouvi falar de aplicação de sanções ambientais no meio da cidade, enquanto me parece, aos meus olhos, que aqui é muito mais poluído do que o ambiente rural. Me mata uma curiosidade, então, só, que você está falando de multa e tal. Que eu realmente, como não é o meu ambiente de trabalho, eu não faço ideia. O que chega um valor de uma multa dessa? Assim, vamos supor que vamos lá, teu cliente está lá e aí descobriu que, de alguma forma, saiu dos conformes ali, vamos dizer, a área de preservação foi afetada. O que é uma multa disso? Eu não faço ideia. Paulo, há uma regra, mas é uma regra ampla, tá? E ele vai ser sempre pelo tipo de vegetação que foi retirado, quantidade disso, local, se é reincidente ou não. Então ela vai escalando. Tá? Mas eu posso falar para você assim, ó, por exemplo, teve um caso muito recente agora na nossa região, lá na cidade de Rio Azul, em que teve uma destoca de mais ou menos aí uns 7, 8 alqueires de terra, né? Pensa que cada alqueire são 24.200 metros quadrados e deu 800 mil de multa. Mas aí tinha uma reincidência, tinha, né? As pequenas, o que acontece assim, vou te falar a realidade, tá? Primeiro, na parte técnica, eu não faço ambiental. Eu tenho uma parceria com um escritório chamado Pinedicram. Quem me atende lá é a doutora Luísa, uma amiga minha, que é uma sócia desse escritório. E eu gosto muito de tratar com ela, porque assim, ó, eles tratam do meio ambiente, mas o meio ambiente de forma real, considerando a realidade do produtor rural. Considerando que, não, peraí, eu tenho que ver também o que é melhor para ele, eu tenho que pensar na sustentabilidade, mas eu tenho que pensar na sustentabilidade da vida desse produtor. Então, é isto o principal que eu faço essa parceria. Então, todos os casos ambientais que chegam para mim, eu atendo em parceria com eles. Mas eu vou acompanhando, né? Claro. Né, o despacho de IAT, despacho teu promotor, cliente, é teu interesse. Mais, né? Eu vou acompanhando. Então, o que acontece? Assim, ó, Paulo, a gente consegue negociar, tá, com o IAT quando é muito pequeno. A partir do momento que a gente abra mão de fazer novamente, que a gente abandone a área para que haja uma recuperação, o próprio IAT, ele dispõe das mudas para que a gente replante. Legal.
Tudo isso é observado através São de formas satélite. alternativas de resolver Isso, sem que doa né? no bolso. Nós fazemos, quando é muito pequeno, assim, nós conseguimos fazer até termos de acordo Legal. com o Ministério Público. Um pouquinho maior, aí já precisa fazer o PRAD, né? Que é o Plano de Recuperação da Área Degradada. Então, você vai ter que contratar um engenheiro agrônomo, que vai fazer um plano de recuperação, você vai apresentar, vai ser aprovado ou não. Aí a questão da multa, se aplica, ou se abre mão, ou se reduz em até 60%, depende da reincidência ou não desta pessoa. Mas o que acontece é o seguinte, Paulo, não há mais nenhuma possibilidade de hoje você falar assim, não, mas eu só fui limpando as beiradinhas aqui, que a turma fala muito lá, não, eu só tirei um pedacinho aqui, não, é que aqui atrapalhava pro trator. Não existe. Derrubar a árvore não existe mais. Entendi. Depois de feito, nós fazemos assim, nós estancamos, tá? Agora assim, o cara chegar pra gente e falar assim, derrubei 4 pinheiros e 2 bracatinga ali no canto, e eu quero continuar usando. Em algum momento, nós vamos ter que pagar a multa e replantar. E isso vai acontecer. O que nós fazemos quando a gente age de forma, né, preventiva ou de forma prematura dentro de um processo desse? Porque o processo ambiental ele vai poder correr em 3 esferas, né? Administrativa, civil e criminal. Não é obrigatório que aconteça todas. Tem vezes que chega o civil antes de chegar a administrativa, tem vezes que só vem a administrativa. Mas quanto antes a gente corre no IAT, e essa é uma estratégia que esse escritório que eu falei com a doutora Luísa, a gente tenta implementar muito nos casos que nós temos em comum lá na nossa região, já vamos tentar estancar lá no administrativo. Eu já vou chamar esse cliente e eu costumo repetir que eu não sou vendedor de milagre. Eu vou falar pro cara a realidade. Né? Porque eu vi lá na internet o cara que falou... Chat GPT disse tal coisa. O Chat GPT falou que eu posso... Não pode, tá? Eu vou te falar a verdade. Pode ser que você não me contrate porque eu tô falando a verdade. Mas eu vou te falar a verdade porque eu não vou te vender milagre. Então, cara, não tem o que fazer. Nós vamos tentar estancar isso. Você não é reincidente? Vamos tentar tirar a multa. Vamos tentar fazer um acordo. Tem a possibilidade de fazer um plano de recuperação para a gente tentar tirar a multa? A hora que chega a ação civil pública, ambiental, a gente já vem, nós já fizemos acordo com o IAT. Cara, muitas vezes assim a gente estanca. E a gente, né, por estar numa cidade pequena e tal algum tempo ali, acaba tendo contato até com as próprias promotorias, fala com as promotorias antes tem uma abertura... Isso, antes de protocolarem a ação, eles já nos chamam para isso. Mas assim... O que eu também deixo muito claro para os nossos clientes é que não dá para você deixar o processo ambiental correr. Como tudo no direito, não dá para esperar morrer o cachorro para você levar no veterinário. Exatamente. Então, assim, você chega depois que já está aplicada uma multa de sei lá quantos R$1.000, mandando você reflorestar até 6 vezes aquilo que você destocou, e nesta altura do campeonato, você quer que eu faça alguma coisa? Não. Eu tenho poucos remédios. Mas eu tenho bons remédios a partir do momento que você já me procure no ato. Aí eu consigo... Aí nós estancamos. Aí nós seguramos, aí nós conversamos, aí nós fazemos bons acordos. Resolver. Mas a legislação ambiental é muito amarrada, Paulo. É possível, vamos dizer, quando você percebe lá que houve um problema, temos um problema em potencial aqui, tá? É possível mitigar isso adquirindo uma nova área, talvez para crescer ao montante total de preservação daquela fazenda? Sim, não sei se é bem assim, se é tão simples, se eu não estou sendo simplista, mas eu já ouvi coisas parecidas. É possível isso? Sim. É possível, inclusive tornou-se um mercado, né? É mesmo? Essa semana até um colega que meu que eu sou. um colega meu, ele entrou em contato comigo falando que vários possuidores de terra, né, ou proprietários de terra de Morretes, Antonina, nessa região, eles têm lá uma área, né, que está no meio da Mata Atlântica, que, portanto, é o mesmo bioma do Paraná inteiro. Então, tem isso também. Isso. Então, você consegue fazer a tua área de preservação, a tua reserva legal não, mas a tua área de preservação você consegue comprar em outros lugares. Você uma consegue... cota. Isso. Então, eu não tenho mais como fazer aqui, ou eu preciso bater um número maior. Então, eu consigo fazer isso comprando outras áreas e mantendo estas áreas intactas. Da mesma forma, Paulo, como eu falei, também não é um serviço que eu faço, é um serviço que eu indico, escritório da doutora Luísa, mas chega até mim essa demanda e eu passo para ela, então, né, sei mas mais existe, então, isso e pelo que essa você tá falando, é uma compensação, é uma compensação. É assim, ó, para que haja uma compensação, tá? Eu preciso entregar de 2 a 6 vezes maior a área que foi derrubada. Entendi. É o famoso, então, assim, para cada copo quebrado, 6 novos. Exatamente. Então, até essa semana, né, eu fui lá no IAT tratar uma situação que era justamente isso. O produtor tirou, era bem no meio da passagem dele, ele tirou cerca de 200 metros quadrados de área que era intacta ainda, né? Tirou aquilo. Ele falou, posso replantar lá?
Daí a pessoa, né, no cantinho ali e tal, para não atrapalhar. Pode, desde que você replante 4 vezes. Fala, pô, mas daí eu, em vez de 200, eu vou estar perdendo 800. Aquele 200 que eu ganhei... Aí Melhor não fazer. Então, melhor não. Planta onde estava e faz. Então, sim. E, inclusive, há um mercado quanto a isso. Outro mercado que as pessoas ainda falam Então, muito... pera lá. Então, é super valorizada a terra que é possível vender para preservação, de certa forma? Não, como ainda é um mercado muito frio, ainda é um mercado em aquecimento. Então, os valores ainda não são o nicho grandes. aí. Porém, Paulo, me parece justo que se você tem uma terra que você não pode mexer, você não pode derrubar, você não pode mercantilizar dentro desta terra. Monetizar na língua dos jovens. Você não pode monetizar essa terra. E você tem a obrigação legal de manter aquilo de forma intacta, de você preservar aquilo. Valer, né? Me parece razoável que alguém te pague por isso, né? Pague bem. Porra, né? Que isso acresça de alguma forma o valor. Isso, então tem isso até. E tem o mercado de carbono, que fala-se muito ainda, mas ele é meio intangível, ele é meio abstrato, assim, sabe? Então é algo que eu até nem entro nisso, mas também já é um mercado que começa a aparecer e tal. Mas para tudo isso, eu indico a doutora Luísa, inclusive convide ela, eu vou falar para você convidá-la, que o direito ambiental aqui, ela vai dar um show para você. É por isso que chamam de crédito de carbono, né? Porque mercantilizaram o negócio, né? Mas é uma boa pauta mesmo. Vamos conversar a respeito, tá? Antes de continuar, eu quero agora sim falar de maneira um pouco mais completa e ampla, sem tanta pressa, sobre o nosso patrocinador, que é Estúdios da Toca. Esse estúdio maravilhoso que entrega esse mesmo trabalho que você está vendo aqui em 5 câmeras 4K, nessa mesa linda que te permite receber aí uma conversa, você mais 3 pessoas, tá? Áudio impecável. E também com essa atmosfera de podcast, né? Que é uma coisa que para mim conta muito. Afinal, você vai conversar com as pessoas, o ambiente ser apropriado, a recepção ser apropriada. Para mim, faz toda a diferença. Mas principalmente aqui você conta também com uma direção. Uma direção que ela vamos dizer, artística, de produção, que é feita por Lana Seganfredo, que é a nossa jornalista responsável pelo espaço. Ela que tem uma cancha muito longa aí de televisão, sabe arrumar aquele detalhezinho que você não tá vendo, que de repente não tá tão legal, para que profissionalize mesmo a tua produção. E hoje, você conversar também com as pessoas traz aquela autoridade tua no assunto, né? Então, veja, temos produtos dos mais diversos tipos, não só o podcast que você grava como temporadas, mas também outros produtos relacionados para alavancar a sua rede social, porque isso hoje é muito importante, viu? E você tem também o Estúdio 2, onde você pode trazer o seu fotógrafo, o seu videomaker para produzir um conteúdo sem essa carinha de podcast. Você pode fazer uma videoaula, você pode fazer uma apresentação pessoal, você pode fazer muitas coisas, o céu é o limite, mas também aquele ensaio fotográfico bacana, com fundinho infinito, com 3 opções de cores. E um grande diferencial desse estúdio é que ele está no Centro Cívico, no coração de Curitiba. Então entre em contato pelo endereço do Instagram que está aqui embaixo ou pelo número do WhatsApp, que vai ser um prazer atendê-los aqui. Mas agora sim, retornando ao nosso papo, falando aqui com o meu amigo doutor Arturo Alexandre Antoniassi, me lembro do nome completo, hein? Ele que é especializado na parte do direito voltado para o agronegócio, né? Trouxe aqui e compartilhou conosco um monte de experiência legal, coisas que eu não fazia ideia. Tô quase me sentindo aqui um especialista já em direito, né? Aquela coisa bem de jovem, né? Ouviu uma hora de aula, já virou especialista. Tô quase virando especialista aqui. Mas eu queria desviar um pouquinho, porque eu sei que você atualmente é presidente da subseção da OAB de Irati. É isso mesmo? Falei certo? Subseção? Isso mesmo. Né? Porque seção, subseção causa uma confusão às vezes. Isso. Eu quero começar falando agora sobre a OAB. Quais são os desafios de ser presidente de uma subseção da OAB? Eu não faço ideia quais são as demandas que chegam para você lá. Então, Paulo, aqui no Paraná, né, a seccional do Paraná ela é dividida em 49 subseções, certo, né, de qual delas, uma delas é a subseção de Irati, e dentro da subseção de Irati nós estamos em 10 cidades e 6 comarcas, né, cidades que compõem são Inácio Martins, Irati, eu vou fazendo o caminho da estrada, né, Inácio Martins, Irati, Rebouças, Rio Azul, Malé, São João do Triunfo, Porto Amazonas, Palmeira, Teixeira Soares e Fernandes Pinheiro. Sob meu bastão ali, estamos em 470 advogados, né, espalhados por todas estas cidades. E, assim, Paulo,
Primeiro que a OAB ela não te paga nada, né? A OAB você faz um trabalho 100% voluntário. O que você recebe disso é certa autoridade, certa visibilidade, né? Um certo respeito assim, dos colegas. É uma questão bem vocacional, sabe? Quem entra neste meio por ego, por vaidade, por política, para se alavancar na política partidária, normalmente não tem vida longa. É uma questão bem, como falei, né? Bem vocacional. E o nosso desafio lá é que assim, existem muitas demandas que vêm, né, de Curitiba, vêm do Paraná, para que a gente então distribua isso pelo estado. Acontece que tem a nossa realidade, né? E a nossa realidade ela é diferente. Nós temos uma realidade geográfica, nós temos uma realidade cultural, nós temos uma realidade até de número de advogados. Algumas coisas são viáveis quando você está numa subseção de Londrina, por exemplo, quando você está numa subseção de Ponta Grossa, quando você está, né, em outras. Agora, outra coisa é quando você está numa pequena subseção. Então, algumas coisas que nós temos na seccional, a gente consegue fazer ser este meio do caminho, né, entre a seccional e a subseção, a nossa realidade. Mas, principalmente, o que eu falo é que eu sou um representante da advocacia de Irati. Eu não sou um cara do sistema, eu não estou aqui de cima para baixo, não, ao contrário, né? Por conta desta minha vocação, e eu colocando esta minha vocação para trabalhar em prol de alguma coisa, eu coloquei em prol da advocacia. Então, o meu trabalho é sempre tentar buscar na seccional, né? Buscar em Curitiba o que tem de melhor para a advocacia da nossa região e também atender as demandas locais. Por exemplo, assim, esses dias atrás, um juiz lá de alguma destas comarcas, ele exigia que, para que, né, ações simples, assim como uma busca e apreensão, por exemplo, quando o que estava em segredo de justiça, quando o advogado protocolava a sua procuração, ele precisava despachar se ele aceitava ou não a procuração do advogado. E aí, eu tive que ir lá, de forma institucional, conversar com ele, falar que isso feria as nossas prerrogativas, que nós... E beleza, tranquilo, resolvemos. Temos, às vezes, alguma situação de prerrogativa numa delegacia, temos que tratar com algum promotor, temos que defender o direito de algum dos nossos colegas, até entre colegas e partes. Então, é esse trabalho mesmo que acontece nas subseções, né? Nós temos uma briga também que a gente... né? Palmeira é uma cidade que já comporta e já tem a necessidade de que seja de entrância intermediária, mas ainda é inicial. E lá nós temos um problema, né? A juíza está sobrecarregada, toda a estrutura está sobrecarregada daquilo, então acaba não tendo uma entrega para o jurisdicionado e não tem uma entrega para a advocacia, porque a gente depende que os processos andem para a gente receber. Reflete no nosso trabalho. Isso. Então é uma briga que nós temos que ter, é atender estas demandas que nós temos da advocacia. Ao mesmo tempo que eu entendo que a OAB ela tem uma parte em prol da advocacia, ela tem uma parte em prol da sociedade. Então nós também temos essa entrega que a gente vai fazer pela sociedade. Eu não sou Ministério Público, né? A OAB ela não tem que ficar arranjando briga onde não deve, onde não é chamada. Mas ao mesmo tempo nós temos que fazer uma entrega para a sociedade também. Então quando necessário que a gente se manifeste em algum assunto de relevância em algum desses municípios, a gente vai se manifestar, sem contar algumas atividades que a gente faz mesmo como é que eu... Não vou te falar da parte carente, assim, vou dizer, mas uma que coisa faz social. Uma questão solidária também que a OAB presta. Legal. Eu imagino que 470 profissionais, vamos dizer, não é um número pequeno, óbvio, mas perto, como você mesmo disse, das subseções maiores, né, ou da própria seção paranaense. Eu entendo que é um número que talvez te possibilite conhecer boa parte desses profissionais, né? Você acaba estando próximo deles, né? Sim. E eu imagino também que você deva ter contato com bastante advogado jovem, porque tem muito advogado, tem muito profissional que está entrando na advocacia ainda, né? E a gente que já é um pouquinho mais vamos dizer, mais calejado, para não dizer advogado velho, né? Até porque não somos, né, tão antigos, né? Mas também estamos ali no meio do caminho. O que você vê de diferença dessa turma, assim, do pessoal novo? Paulo, eu vou te surpreender nesta minha resposta. Mas há uma discussão minha com o presidente da Comissão da Jovem Advocacia lá da minha subseção, que é: onde estão estes jovens advogados? Nós fazemos uma espécie de um ritual. Cada vez que chega a carteirinha para entregar para um jovem advogado, nós chamamos ele na subseção, nós fazemos uma apresentação para ele, nós entregamos o kit do 6º ano, que é algo feito pela seccional, que tem ali alguns adereços já para que o advogado comece a sua carreira, explicamos como é que funciona mais ou menos a ordem, nos colocamos à disposição e dali a pouco eu não vejo mais esse advogado. Paulo, sinceramente,
Tem muito advogado, tá formando muito advogado, de fato, né, acontece, mas eu não tô vendo. Eles empreendendo, é eu isso não tô que você quer vendo dizer? eles empreendendo, eu não tô vendo eles, quando chega a petição, né, pra gente fazer uma contestação, que um cliente te leva, eu não tô vendo o nome desses jovens advogados nessas petições, e até uma discussão nossa lá, onde é que eles estão? O que tá fazendo? Onde estão? Como vivem? Do que se alimentam? Né? Aonde que estão esses jovens advogados? Então, eu tô vendo o número, teoricamente, está crescendo. Mas, na prática, eu não tô vendo. Eu não tô vendo lá na subseção esses advogados aparecendo e tudo mais. Acontece também um detalhe, né? A geração mudou. Então, né, na nossa época, você via a OAB, putz, né, a responsabilidade da OAB, ela trazia muito mais status, a OAB era muito mais relevante e respeitada. Acontece que hoje já não é tanto. E eu acredito a isso, principalmente as posições ou a falta de posicionamento do Conselho Federal, do qual sequer democrático é, né? Porque a gente não vota para o Conselho Federal. Então, o exemplo que não veio de casa acabou com que nós aqui na subseção, trabalhandinho, fazendo nosso trabalho de forma esforçada, acabamos por perder um pouco também desse prestígio. Então, eu também tenho que pensar de que forma que eu vou chamar a atenção deste jovem advogado para que venha na OAB, vem, vamos conversar, vamos falar sobre a nossa classe, o que é melhor, vamos se ajudar. Para que não pague só anuidade. Isso, né? para que não pague só anuidade. E de fato não é. A OAB do Paraná entrega muita coisa para a advocacia. Não é puxação de saco, como falei, não sou um fã do sistema, inclusive sou um crítico e por isso que estou aqui, porque eu não quero criticá-lo de fora, eu quero criticar aqui de dentro, tentando fazer alguma coisa diferente para a advocacia. E este jovem advogado, o perfil mudou, né? Eu acho que o pessoal ali que passou pela pandemia, que formou na pandemia, eles não são muito de sair, sabe? Não tem cultura de fórum. Lembra que a gente se encontrava, os amigos a gente não precisava mandar WhatsApp, a gente se encontrava no fórum. Né, ia comer uma coxinha ali na TNI, né? Como é que é? O restaurante da Dona Eli, ali lá. Sim, ia comer uma coxinha, ia tomar um caldo de cana no Kleber. A gente tinha uma cultura de ir no balcão, de conhecer... Você conhecia o pessoal que estava dentro do fórum, né? Aquele trabalhador é meu amigo, aquele serventuário é meu amigo, conheço Estudava junto, às vezes, com o pessoal que estava dentro da serventia, né? Isso. Então, ele acabou, né, por perder-se esta cultura de fórum. E eu acredito que por conta da pandemia, sequer sair de casa podia. Então, essa advocacia deve estar acontecendo dentro de casa, deve estar acontecendo de forma online. Eu fico me perguntando se às vezes o estudante não conclui o curso, tira a OAB pensando, opa, já passei nessa prova. Se não der certo nos outros projetos, vamos dizer, talvez de prestar um concurso, talvez de entrar numa assessoria de tribunal, Sim. enfim. Se de repente o cara não passa pela cabeça dele com a OAB ali, se eu não conseguir lá, eu vou advogar, porque eu já tenho a OAB. Sim. Às vezes até menosprezando, né, Sim. a profissão, porque... advogar tá longe de ser fácil, né? Eu acho que às vezes até é nesse cenário que o cara desiste, porque ele tentou fazer A, B, C, D, talvez não tenha sido tão feliz e vai, se sobrar eu advogo. E não é assim. O cara tem que ter uma vocação, né? Tem que ter vocação, né? Tem que ter a personalidade para fazer aquilo. Eu sempre penso que para você advogar, são mais ou menos 2 perfis, né? Um perfil técnico e um perfil comercial. E aí, se você é exclusivamente técnico, você vai ter que, né, ou dar uma forma de fazer o teu comercial, ou estar com alguém que faça o comercial. Ou aprender aprender na surra. Aprender na marra. Porém, o comercial obrigatoriamente precisa saber o técnico. Porque senão, como é que ele vai vender só no facão? Não vende. Então, né, tem esses 2 perfis, assim. E aí, como... Eu acredito que a grande maioria, né? Volto a falar que lá me parece que eu sou um advogado meio raiz mesmo. Eu acredito que é longo prazo. O que eu penso que deve estar acontecendo com muito advogado? Ele segue os coaches da advocacia que falam: advogado, você está advogando há 1 ano e ainda não ganhou tem R$1 milhão. É. Você ainda não faturou seus honorários de 6 dígitos. Aprenda comigo a fórmula do Oceano Azul. Esse é um rótulo que é perigoso de se vender, né? Que é atribuir ali a função da pessoa um dever de status que ela já deveria ter atingido em determinado Paulo, ponto da vida, né? quando o cara vem pro batidão e vê que não é isso, e vê que é difícil você criar esta rotina, vê que é difícil você fidelizar o teu cliente, que você vai perder, que você vai demorar, que você vai tomar pialo, acho que o cara desestimula. Se nós estamos falando, né, de uma geração que é mais imediatista, se é a geração que rola o feed, se é a geração dos vídeos curtos, se é a geração que não assiste mais filme porque é longo,
Se é uma geração imediatista e você vai cair dentro de uma profissão como a advocacia, que é uma profissão de longo prazo... Não é para quem é imediatista. Não adianta, não adianta. Não, na verdade, pouca coisa, eu diria, relacionada ao direito tem a ver com imediatismo, né? Porque para você virar um magistrado, você tem que estudar muito tempo. Para você começar a passar nos primeiros concursos, é dali 4, 5, alguns 6 anos depois, e alguns poucos abençoados passam antes. Para você ir para a advocacia, até você começar a ganhar dinheiro, e agora eu vou fazer uso da palavra do tio Emerson, meu grande amigo e uma das fontes inspiradoras de direito minha, né? Dr. Emerson Wojciechowski de Ponta Grossa, que dizia assim, né? Ele tem a proximidade é tanta que ele me chama pelo nome completo, né? Ele diz assim: Paulo Sérgio, você só vai ganhar dinheiro depois de 15 anos de advocacia. Aí você vai começar a ganhar dinheiro. Sim. E é engraçado como ele sabia o tempo, só se ele dissesse o dia e a hora, provavelmente bateria também. Sim. Então, imediatismo não é, de fato, não tem nada a ver com o direito. Não. Né? Seja para uma coisa ou para outra, não importa o lado da mesa que você está. A não ser, claro, ser dono do escritório é outra situação. Sim. E assim, ó, é possível que existam fórmulas que fez com que advogados enriquecessem de forma rápida? Não é a regra, né? Assim, deve ter, né? Não é porque eu não conheço que não exista, claro, né? mas não é a regra. Mas não é a regra. E aí o cara vem de uma fórmula daquela que possivelmente tenha dado certo com ele, mas é uma série de fatores que aconteceram naquele momento para que desse certo. E aí o cara pega, dos 300 que ele vendeu, ele pega um case que talvez tenha dado certo e fala, pô, destaca, veja aqui, olha né? meu exemplo aqui, olha aqui. Se ó, ele como consegue, você também consegue. Sabe? Então, eu acho que isso tá gerando uma ansiedade no coração dos jovens advogados, que aí ele vai lá, fala, porra, já tô 1 ano, 2 anos aqui, cadê meu Porsche? Cadê minha viagem para Dubai? O chip da carteirinha não é para ir lá sacar dinheiro, não é. Né? Não é. E é tão lógico isso para mim, Paulo, a questão da advocacia ser longo prazo, que assim, ó, eu ganho dinheiro quando os processos terminam. E quando eu tô falando processo, nem preciso falar processo judicial, Paulo. Eu posso falar de um processo extrajudicial também. Eu vou ganhar dinheiro bom a hora que termina um processo. E para terminar um processo, ele vai demorar 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Então, naturalmente é uma profissão que, ou obrigatoriamente, é uma profissão de longo prazo. E quando você, pô, eu quero imediato, quero agora. Não, mas aprenda comigo aqui. Né? Eu quero saber, advogado, como chegam mais de 300 leads para mim por mês? Não. A última coisa que eu quero saber é isso, cara. Eu tenho um troço que eu não queria, era 300 clientes por dia. Não, então... Não dá para entregar qualidade. Você vai colocar isso na realidade, não bate. Então, talvez tentar tirar um pouco dessa ansiedade do coração do jovem advogado, porque, né, Paulo, eu penso assim, ó, eu vejo mais ou menos 3 gerações de advogado. Aquela turma, vou falar assim, né, de meados dos anos 90 para trás. Sim. Cara, o cara formava, a academia de direito ainda era uma academia muito conceituada, o cara tinha boas aulas, o cara se formava, o cara abria sua portinha, naturalmente as coisas vinham, e dali a pouco ele era um bom advogado, e beleza. Aí tem aquela turma da metade dos anos 90, final dos anos 90, até uns 2000 e mais ou menos atua, assim, tá? O cara tinha que estudar, né, se formar e ser bom. Fazendo um trabalho ético, responsável, uma entrega. E aí, beleza, naturalmente também as coisas iam começar a dar certo nesse momento. E tem uma geração que eu já vejo que é assim, eu tô no comecinho dessa, que é a próxima, que a gente tem que ser advogado, tem que ser bom e tem que fazer alguma coisa diferente pra estar aparecendo, pra estar... Pra ser lembrado. Isso. E o que eu vejo é esta geração do meio, sabe? Que achou que era só ser advogado e hoje tá com seus 45, 50, 55 anos, frustrado. Sim. O cara tá trabalhando igual um cavalo, fazendo dativo. E esse cara tá preocupado com o jovem advogado. Paulo, eu tô há 12 anos advogando, né? Você tá quanto? 15, 17? Por aí. Por aí. Por aí. Cara, se eu tiver preocupado com o cara que tá se formando agora, puta, Paulo, quem tá errado? Eu ou o cara? Entendi, não. Sabe? Então também assim, porra, deixa a piazada vir e mostrar, fazer um negócio diferente e tal. Ah, não, porque aquele advogado lá está dançando no TikTok e está conseguindo clientes.
não é o cliente que eu ia gostar de ter, na verdade. Se o cara, né, buscou ele por causa de uma bobagem de Instagram... Ou de 2 frases que ele falou numa rede social, né? Isso, que né? pareceu resolver o teu Pareceu problema. e tal. Então, eu acho que não cabe mais a nós... Assim, nós não temos que nos preocupar, né, com essa quantidade de jovens advogados. E eu vejo muito cara frustrado, sabe? Muito cara Tem. desse meio do caminho, assim, que tá hoje já... cansadão aí, com seus 50 e poucos anos, mas tá tendo que trabalhar, o carro dele já não é o carrão, a casa não é a casona, o escritório é meia boca, o cara tá precisando ali, puta que pariu, hoje esse mês tô apertadão, preciso arrancar um 2 contos, preciso arrancar um 3 contos. Então Faltou, eu né? vejo isso, sabe? E eu percebo assim que isso que se falou com relação ao novo profissional, né? Saindo e ter que achar um diferencial, né? Até não vou entrar no mérito do que seria o diferencial de cada um, porque eu acho que cada um tem a sua, né? Mas, de fato, tem essa obrigação, né? Porque o cara tá saindo da faculdade, tá brigando com quem é muito mais antigo, tá brigando com aquele que não é tão antigo, mas tá começando a engrenar ou engrenou há pouco tempo. E ele quer engrenar também e o custo tá alto e vamos dizer, a rede social te impõe certas coisas que se você não tiver a cabeça muito forte, você entra nessa de comparação, que eu acho que talvez seja o maior problema, né? Sim. Porque o cara entra numa profissão que é de prestígio por resolver o problema dos outros e se deixa levar por aparências que não deveriam ser a preocupação dele ainda, né? Sim. Aí até, já que estamos falando de advocacia, de jovem advogado, né? Acho que um bom conselho que se pode dar para um advogado novo é não se individe para parecer o que você não é, basicamente, né? Porque você... de repente está se esforçando mais do que poderia ou mais do que é saudável para pagar uma parcela de um carro que você não pode ter, e aí entra pela porta um cliente que a esposa dele usa um brinco que custa o mesmo do teu carro. Então, não faça isso achando que você vai impressionar o cliente. Eu acho que o melhor conselho é você estabelecer uma nota, tá? Imagina que você está montando um computador. Esse computador tem um processador, tem memória e tem HD. Não adianta você ter um processador nota 10, uma memória nota 2 e um HD nota 3, porque ele vai derrubar a média geral da máquina. A advocacia é meio parecido, né? Sim. Pega ali uma nota mediana ali e tenta alcançar ela. Não adianta você ter o melhor computador mais caro, lançamento da Apple de R$15 mil e de repente não ter outras coisas do mesmo, sabe? Assim, esquece isso, né? Paulo, eu lembro muito bem, né? Um advogado aí formou mais ou menos pertão, assim, de mim, um pouco depois e tal. Eu lembro que com uns 2 anos de carreira, eu vi o cara com Camaro. Ô, louco! Porra, o que eu tô fazendo de errado que o cara tá de Camaro? Mas veja, o papo que rodou não era assim, nossa, como o cara tá bem. Era, não, que golpe que o cara tá dando pra estar de Camaro. Capaz, sério mesmo. O que o cara tá fazendo, né? Era o contrário. Então, assim, isso que você falou, assim, você tem que ser coerente. Coerente com a tua realidade. Então, assim, é melhor, cara, anda com o teu golzinho G3 bem bonitinho, arrumadinho, isso. limpo. Foca talvez na tua aparência pessoal. Aparência pessoal, né? Anda com um terninho ok ali e tal, do que você querer ostentar, porque acaba parecendo até mais feio do que e por ser artificial, né? E isso frustra o cara, entendeu? Né? Vamos dizer... Quem olhou o cara com o Camaro ali tem a cabeça saudável, né? Tem hábitos positivos que fazem com que ele não entre em depressão, né? Porque tem isso também nesse desafio, né? A advocacia, ela te... essa ansiedade que eu falei da jovem advocacia. Essa é uma das coisas que consome o psicológico do advogado, já não desconsiderando todas as outras várias coisas, né? Mas ainda assim tem aquela coisa, é uma profissão que eu... realmente recomendo, porque eu acho que a gente precisa de profissional bom, a gente precisa de gente ética do outro lado também para debater, né? Sim. E é uma profissão que eu particularmente gosto e recomendo. E a minha filha, eu falei dando risada porque a minha filha quer fazer direito, né? Mas ela não quer fazer para ser advogada, né? Então, de certa forma, até dá uma tranquilidade, assim, né? Porque ela quer você pensar que ela talvez não precise passar pela frustração que esse pessoal novo passa, mas vai ter outras frustrações, né? Se ela pensar em trilhar aí o concurso público, né? E eu penso o seguinte, é uma honra, na verdade, quando a gente tem pessoas influenciadas, né, por nós a entrar no direito. E é por isso que a gente tem esse podcast de direito aqui para conversar com essas pessoas que tanto gostamos. E é um papo que dá para a gente ficar horas, mas uma hora ele acaba, infelizmente, né? Então eu quero agradecer de coração por você ter vindo, porque eu sei que a tua agenda não é fácil, você está fora da tua cidade.
Mas assim, os astros se alinharam, né? Conseguimos conversar. Se alinharam tanto, aliás, que hoje foi dia de Terno Azul. Terninho né? foi combinado, Abre o geral né? ali e nós não combinamos. Falaram que combinava no estúdio. A terça-feira é o dia do Terno Azul, pelo jeito. Nas terças vestimos azul. É isso aí. Cara, deixa eu te agradecer de novo. Quero muito, muito agradecer a tua vinda aí. E eu quero também dizer o seguinte, quem quer te procurar, seus clientes em potencial, como é que eles chegam até você, onde você está, por favor, faz o jabá aí. Paulo, eu que agradeço o convite, né? Falar sobre si, falar sobre as coisas que você domina, sobre o assunto que você gosta. E você tratou aqui de 2 assuntos que eu escolhi como... Não é que eu escolhi, né? Me apareceram como vocação. Dentro da advocacia, eu tenho a vocação de tratar para o produtor rural. E sendo advogado, eu também tenho esta vocação de tratar em prol da advocacia, né? Que é dentro do sistema, dentro da OAB. Então, falar disso para mim é muito prazeroso. Cada vez, nossa, ser convidado para falar sobre isso aqui, como você falou, poderíamos passar horas falando sobre esse assunto. E né, se tem algum jovem advogado ali nos assistindo, a gente demora para entender o que é o tal do não mercantilizar a advocacia, né? A gente fala, pô, mas como vai mercantilizar? Você diz que eu ganho dinheiro. Mas depois você vai entendendo que é trabalhar com propósito. Você fala, putz, eu vou resolver a vida das pessoas, o dinheiro vai vir, vai ser a consequência, daqui a pouco vem, né, como nós já falamos, mas é trabalhar com esse propósito. E eu moro na cidade de Irati, eu sou presidente da subseção de lá, meu escritório fica lá. Eu trabalho atendendo exclusivamente produtores rurais. Então, do meio do agronegócio, é naquela engrenagem lá do comecinho, a quem eu trabalho, a quem eu presto serviço, a quem é a minha vocação de trabalhar com produtores rurais. Eu penso que o caminho mais fácil de vocês me encontrarem é através do Instagram. É o meu nome, Arthur Antoniassi, que provavelmente vai estar na descrição deste vídeo aqui. Lá eu tenho... já falaram pra gente separar, mas eu não separo, eu falo meio de tudo lá. Aquele sou eu. As pessoas são uma só, né? Então, lá tem um pouquinho da minha vida pessoal, mas também lá eu dou algumas dicas falando dos direitos dos produtores e até de que forma que os advogados podem atuar em prol da mesma área que eu trabalho. Paulo, obrigado por essa oportunidade. De nada, que isso. Você é só mais um tijolinho nessa grande construção que é o podcast de direito. E para você que caiu de gaiato aqui, dá uma pesquisada, porque nós temos mais uns episódios bem legais. Aliás, no último nós falamos aí sobre a simplificação da forma com que os advogados escrevem os textos, com que eles devem se comunicar. Ficou bem bacana, recomendo que você dê uma olhada. Mas é isso aí. Aqui com o apoio dos estúdios da Toca, mais uma vez, eu sou o Paulo, esse é o podcast de Direito. Um abraço e até o próximo bate-papo.